Muito boa noite, fiéis! Vamos chegar, porque hoje é noite de live. Hoje é noite de live especialíssima. Temos um convidado altamente letrado, muito estudioso, muito competente naquilo que faz. Já já vou chamá-lo para entrar aí na live. E vamos falar sobre a autossabotagem relacionada à traição. Entrou aí meu amigo, Reinaldo Corrêa, já está online. Já vou chamá-lo para entrar, beleza, Ronaldo? Fica aí em QAP. É a linguagem do bombeiro militar, né? Fica aí em alerta, em stand-by, porque eu vou te chamar, beleza? Então a live de hoje é sobre o seguinte, sobre a autossabotagem relacionado à traição e ao perdão. Por que não falar também sobre o perdão relacionado aí também com a autossabotagem? Beleza? Vai ser uma live esclarecedora, eu tenho certeza que quem está passando por esse problema, quem tem um amigo, quem está nesse olho do furacão, vai poder entender muita coisa e vai poder ajudar a sair desse processo, desse processo que se retroalimenta, desse processo que é um ciclo vicioso, que é o processo da autossabotagem. Beleza? Antes de chamar o Ronaldo para entrar, eu quero fazer uma breve apresentação para ele, a respeito dele, porque isso dá ênfase, né? Isso dá uma moral e a gente acredita mais quando a gente conhece um pouco mais quem vai falar conosco. O Ronaldo Corrêa, ele é simplesmente doutorando. Quer dizer, está fazendo um doutorado. Doutorado já é algo lá em cima, nível acadêmico, né? Em neurociência, que é a minha pegada, certo? A ciência que vê o neurológico, a ciência que entende o cérebro, né? O comportamento. Em Stanford, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, está fazendo um doutorado internacional. Isso aí já mostra o quanto ele é aplicado nos estudos, o quanto ele quer aprender mais, quer ensinar mais, porque apesar dele ser todo esse grau acadêmico, ele vai compartilhar aqui conosco seus ensinamentos, seus pensamentos, tudo que já estudou gratuitamente. Olha que coisa boa, porque normalmente existem pessoas que estudam muito, mas que não repassam, ficam para si ou vendem muito caro, ou pessoas que estudam pra caramba, sabem muito, mas não sabem passar isso, não sabem ensinar tudo que aprendeu. E tem outros caras igual o Ronaldo aí que sabe, estudou pra caramba, tá sempre estudando demais e quer passar, quer ensinar para as pessoas aprenderem a viver melhor. Isso que vale muito. E é interessante a forma que eu conheci o Ronaldo. Eu conheci o Ronaldo através de uma amiga, a Gleide, que tem um projeto chamado Mestres da Sua Vida. Depois procura aí no Instagram, Mestres da Sua Vida. O Ronaldo e a Gleide são os principais desse projeto, onde a gente chama várias pessoas, vários mesmos temas para fazer live todo dia às 7 da manhã no canal Mestre da Sua Vida. Já fiz umas 3, 4 lives lá, colaborando com o meu assunto, onde eu tenho expertise, e tem sido muito bom, beleza? Então esse é o Ronaldo, vou chamá-lo para participar, e vocês vão ver o quanto ele tem para nos ajudar nesse tema, para nos esclarecer, para abrir a nossa mente, para clarear nossas ideias, beleza? A participar da live. Olá, boa Opa, noite, beleza, Ronaldo? tudo bem? Graças a Deus e você? Bem demais, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite, viu? Desde já, quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar a respeito da autossabotagem. Eu acho que é um processo que pouca gente está alerta, né? Pouca gente vai saber o que é isso, como sair, por que acontece, e a gente tem que clarear, né, esse caminho, já que a gente tem esse pouquinho a mais de conhecimento para poder ajudar as pessoas. Sim, sim. Primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tá? Estar aqui com você é uma forma de honrar e te agradecer por você estar sempre que possível, sempre dentro das suas limitações, estar conosco no mestre da sua vida. Né? É uma questão que eu tenho aprendido muito, Flávio, a respeito não é nem da gratidão, mas é a respeito do retorno mesmo, né? De contribuir nas demais expertises, nas demais áreas que nós podemos contribuir. Né? Eu ouvi que você fez a apresentação do Ronaldo, e esse sou eu.
Mas eu preciso dizer para você, boa noite também para todas as pessoas que aqui se encontram, boa noite para a sua audiência, boa noite para a minha audiência que também já deve estar chegando por aí, né? Eu preciso dizer para você e para a sua audiência que eu profissionalmente tenho essas formações e etc., mas eu continuo sendo um preto da favela. Que massa. Caraca, que loucura isso, ser um preto da favela com essa formação, com esse currículo, sim. Por que eu preciso dizer isso para você nesse exato momento e para sua audiência, nobre colega? Porque essa é minha identidade. O dia que eu achar que eu tenho tudo isso e que eu sou tudo isso, e sou, mas eu esquecer da minha essência, de onde eu vim, onde eu nasci, tem algo muito errado. Isso eu não quero perder de vista nunca. Não quero e não vou. E exercito todos os dias para que isso não seja maior do que essa minha essência. Isso, e quando eu falo isso, Flávio, eu estou falando da minha identidade, de quem é o Ronaldo especificamente, entende? Bacana. Só essa introdução já valia a live. Só para não perder, né? Só de não perder realmente, porque eu posso estar um monte de coisa. Ao mesmo tempo que eu sou bombeiro, eu sou empresário, eu estou aqui como coach, como inventor. No final das contas, eu sou o Flávio. Essas outras, daqui 10 anos eu não serei mais bombeiro, por exemplo. Então, não é bem, não é o que eu estou fazendo, não é quem eu sou. E a nossa essência é muito mais importante do que títulos e etc. Isso é muito legal dessa forma. É por aí mesmo, Ronaldo. Muito obrigado. Muito obrigado por você se colocar, nivelou. A gente está todo mundo nivelado. Somos todos iguais, todos seres humanos que têm que aprender, que têm que se ensinar, que estão aprendendo muito na vida. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Ronaldo, eu quero começar a live de hoje, tocando no assunto já, não na ordem natural das coisas. Vamos quebrar um pouquinho o padrão, beleza? Porque a primeira coisa seria explicar o que é autossabotagem. Correto? Porque tem gente aí que está assistindo a gente. Por exemplo, meu primo aí, o Rui, acabou de entrar. Primo amado, meu irmão, consideradíssimo. Que talvez não saiba. Eu acho que ele até sabe, mas só um exemplo. Beleza? Vamos inverter um pouquinho a ordem. Eu vou para o meio da live. Ronaldo, na sua opinião, quem trai se autossabota? Caraca. Vamos lá. Primeiro, é preciso entender algumas coisas. Eu sou coach, sou professor, né? E sou mentor. E isso eu tenho trabalhado enquanto coach. Tá? O meu nicho, a minha expertise está direcionada para relacionamentos. Isso é muito legal. Né? Volta e meia, vez ou outra, chega uma demanda, algo desta natureza. Tá? Primeira coisa que eu preciso dizer para você e para a sua audiência: a traição é um vício emocional. Mas essa é a primeira questão que a gente precisa entender. A traição, ou seja, esta atitude, este comportamento, ele está ligado a um vício emocional. Ronaldo, mas como assim um vício emocional? Todos nós, Flávio, em um dado momento da nossa vida, nós vamos sendo depositados no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa caixinha, tá? Crenças. Crenças que estão relacionadas àquilo que você viu, ouviu e sentiu. Ok? Ao longo de toda a vida. Ao longo de toda a vida, exatamente. Exatamente. O que ocorre no aspecto da traição? Algumas pessoas, alguns colegas, eles até dizem, e não está errado, tá? Que a traição, ela está relacionada a essa crença, ok? Mas para além disso, ou dessas crenças, para além disso, a traição, este
esta atitude, esse ato, está ligado a um vício emocional. E eu preciso dizer que é um vício como o vício do alcoolismo, o vício da droga, o vício da briga, o vício talvez do medo. É a mesma coisa. Essa é a primeira questão que a gente precisa entender. É o E mesmo por que mecanismo. que... É o mesmo mecanismo de vício. Exatamente, o mesmo mecanismo. Perfeito, perfeito, o mesmo mecanismo. E por que que a gente precisa entender isso nesse primeiro, como ponto de partida? Porque muitas vezes a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cônjuges, e aí seja ele ou ela e ela, ou ele, e aí independente da relação que se tenha, quando há um primeiro momento deste ato, ah, possivelmente, tá? Há uma sucessão de atos da mesma natureza. E o que é o vício? O vício é aquilo que você faz uma vez, cara, bacana demais, que onda gostosa, que prazer legal, que coisa chique. Eu quero repetir isso novamente para ter esse mesmo sentimento, ou essas mesmas sensações ao qual eu estou tendo agora. Então, eu vou repetindo, ou vou executando aquela ação repetidamente. E aí se torna o que nós chamamos, tecnicamente, de vício emocional. Né? Bom, e aí você me traz uma pergunta que é o seguinte: a traição é um ato de autossabotagem? Em tese, tecnicamente falando, sim. Por qual motivo? Vamos entender. E é legal que você inverteu a ordem, e é bacana isso. E a partir dessa sua inversão, eu vou poder trabalhar e navegar um pouquinho mais nesse bate-papo que nós vamos fazer aqui agora. O que é autossabotagem? Para a gente entender esse em tese. A autossabotagem são todo tipo de pensamento, todo tipo de comportamento que você tem ou que você pensa como uma forma de te prejudicar. Só que tem um detalhe. No caso da traição, no caso deste comportamento, para ficar mais claro, o que ocorre? Neste comportamento, você está sabotando não tão somente a si, você está sabotando também o outro. E aí tem um outro detalhe que é muito importante, Flávio, que é importante eu mencionar aqui. Todo relacionamento, e aí pensando no relacionamento, trazendo para o relacionamento conjugal, ele é composto de duas pessoas, não é isso? Sim. Não é isso a ordem, a lógica? Sim. Teoricamente era para ser só duas, né? Teoricamente era para ser só duas. Exatamente. Mas o que acontece? Um dado momento desta relação, dependendo de como é a prática conjugal deste casal, e quando eu digo de prática conjugal, é a prática conjugal saudável, se constitui uma terceira pessoa nesse relacionamento. Essa terceira pessoa eu a chamo de nós. Eu escrevi um artigo muito bacana para uma revista ao qual eu escrevia, e esse artigo virou um artigo científico e de repente deu um bafafá danado, que foi um negócio muito legal, modéstia à parte, e eu falo exatamente disso, dessa terceira pessoa. Quem que é essa terceira pessoa? É o nós. Veja, eu sou casado, eu tenho uma relação com minha esposa de 26 anos, eu e a Jols. Então sou eu, Ronaldo, e ela, Jols. Ok? Okay. Nesses 26 anos de vida conjugal, de jornada, de caminhada, nós construímos o nosso nós. O que significa isso, Flávio? Significa que a partir de um dado momento,
não existe, não existe mais eu ou ela, e sim existe nós. Está conseguindo compreender? Sim, já pensei em outra coisa aqui agora. Talvez por isso a dor da separação se assemelhe a tanto a dor do luto. Porque nesse Sim, contexto sim, o nó morre. E por isso que é tão difícil separar, exatamente. tão difícil lidar com isso. A gente Exatamente. E na criou verdade, esse novo ente, que é o nós, e ele morre. Isso dói pra caramba, exato. né? E na verdade, qualquer perda, quando você se separa, tem uma perda, tem uma ruptura. Qualquer perda gera luto, é, é, neurologicamente falando, né? Bom, mas enfim. Então, voltando a essa questão desse nós, né? Ou seja, aí já não existe mais eu e ela, e se existe nós, ou seja, a terceira pessoa desse casal, né? É, então, o que acontece? Para além desta autossabotagem ser individual, ela é para o outro, o cônjuge, e Muito. também para esta outra personalidade que foi gerada a partir desse relacionamento. Entende? Sim. Então, a autossabotagem, como eu disse para você, para ficar bem claro, para que a gente entenda, né, a autossabotagem é uma forma que nós encontramos para nos ferrar. Simples assim. Eu vou procurar esclarecer, trazer esses elementos da maneira mais prática para que a gente consiga entender. Porque esse conteúdo é um conteúdo muito técnico, vou trazer de uma maneira mais prática. Então, a autossabotagem é isso. É a forma que você encontra para você se ferrar. Ou seja, lembra que nesse momento, quando você constitui esse nós, já não existe eu ou ela. E sim nós, é um indivíduo apenas. Mas note, sem perder a individualidade. Eu sou Ronaldo, a Jolce é a Jolce. Sem perder a minha individualidade e sem que a Jolce também perca dela e, sobretudo, as nossas identidades. Mesmo assim, nós construímos o nós. Total, fez total sentido. Muito interessante isso. Por que eu Faz quis sentido? perguntar? Total. Por que eu quis perguntar, começar assim, se a traição é uma autossabotagem? Porque eu olho para o meu passado. Porque eu penso o seguinte: como um homem casado, da família bonita, da esposa bonita, que não queria se separar, que não queria perder a reputação, que não queria perder o convívio com os filhos, fazia o mesmo erro recorrentemente. Então eu estava me auto-sabotando grandão. Eu queria, na minha cabeça, para explicar mais facilmente a autossabotagem, é eu querer chegar a A e fazer um caminho para B, em direção oposta a 180 graus. Sim. Então, como é que pode, assim, isso, a gente vai chegar lá, isso é burrice, isso é inconsciente, isso é trauma. O que é isso? Por que uma pessoa, e tem vários sentidos, por que uma pessoa quer parar de fumar e fuma mais? Por que uma pessoa quer emagrecer e toma mais coca? E tem vários sentidos da autossabotagem. Então eu fiquei pensando, cara, a traição é uma grande autossabotagem, além de ser uma sabotagem do terceiro ente que você acabou de falar, a sabotagem dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, engloba muita gente. Então a gente vai chegar mais para frente em quebrar esse ciclo, compreender por que entra nessa. Vamos lá. Depois eu pensei no seguinte história. Se o cara quer separar, se a mulher quer separar e vai lá e trai como um meio de ser pego para ter um argumento de separação. Aí eu pensava, não, assim já não é autossabotagem, porque ele está fazendo o que ele quer. Mas ainda assim é autossabotagem também. Porque ele está fazendo o que ele quer da pior maneira possível. Trazendo o maior dano possível para si próprio, para a pessoa que ele, querendo ou não, ainda gosta, para a família. Então, de qualquer forma, a traição é autossabotagem. Até para quem quer separar, é autossabotagem. Porque existem N outras formas. A Gleide chegando aí, seja muito bem-vinda, Gleide. Gleide é nossa parceira aí do resto da sua vida. Semana que vem é com a Gleide, hein? Daqui a pouco eu falo o tema. Então é autossabotagem. É muito interessante. Vamos chegar lá numa explicação mais técnica do que é autossabotagem. Agora, Deixa eu só trazer uma questão que é importante a gente entender também nesse universo. Né? Como que as pessoas se autossabotam? Né? A traição, ela é essa forma de autossabotagem, perfeito? Mas por meio de pensamentos sabotadores.
pensamentos sabotadores. O que são esses pensamentos sabotadores? Ou o que são esses sabotadores? São inimigos, nós chamamos tecnicamente de inimigos internos, né? E eles são padrões mentais, automáticos e habituais. E que todos nós, atenção para isso, todos nós temos. E a questão, por isso ele é um fenômeno universal, ou seja, sabotadores e pensamentos sabotadores. Agora, veja, e a questão aqui, Flávio, não é quais, a questão não é se você os tem ou não, mas sim quais pensamentos sabotadores você tem e o quão forte eles são na sua vida. Porque esses pensamentos são eles que te impedem de atingir qualquer outro objetivo, qualquer uma meta, qualquer sonho. E note, todo casal, no início da sua relação, ou no decorrer da sua relação conjugal, o que ela vai fazer? O que esse casal vai fazer? Vai construindo sonhos, construindo metas. Nós queremos comprar uma casa, queremos comprar um apartamento, nós queremos preparar a festa de 15 anos da filha, nós queremos viajar no carnaval, no Natal, ir para a praia. Veja, isso são sonhos, são metas, são objetivos. E esses pensamentos, quando o indivíduo ele tem um comportamento inadequado, e aí, como você diz, a traição, por exemplo, o que ela faz? Ela impede que esse casal, que esse nós, ele cumpra, ele chega até esse objetivo. Ou seja, então, é muito importante a gente lembrar que a autossabotagem, ela se dá por meio desses pensamentos sabotadores. E o que são esses pensamentos? Todo tipo de pensamento que te tira do foco, que te tira do seu eixo, que te impede de chegar aos seus objetivos, metas e sonhos. Excelente. E porque é o pensamento que vai gerar o comportamento que vai gerar o hábito, né? Tudo começa aqui. Sim. Tudo começa aqui. Pensei, dei pouco para isso, dei palco para esse pensamento. Virou hábito, virou comportamento. Fiz ali algumas vezes. Depois que virou hábito, para desprogramar esse hábito, é um problema. Sim. Para virar a chave, para mudar de foco, não é do dia para a noite, não é naquela assim, agora vai, eu tenho certeza que vou parar. Pronto, parei. Algumas pessoas até fazem assim e funciona. Mas na maioria das vezes não é bem assim. Não é na força da vontade eu consegui. Eu atendo muita gente aqui no direct, muita gente lá no comentário do YouTube, muita gente me chama diretamente. E eu vejo que a pessoa do coração bom, pessoas boas, pessoas que não queriam estar errando, estão se auto-sabotando. Eles querem A para as próprias vidas e vão lá e fazem B. Isso é muito louco. Isso é muito louco, né? Tem uma outra pergunta, Ronaldo. Eu quero tirar também do foco só do traidor. Eu fiz um vídeo semana passada, essa semana, vídeo segunda-feira, perguntando se você é candidato ao divórcio. Eu também odeio o divórcio, sabe? Cara, eu gosto muito de ser casado, eu acho que é plano de Deus nas nossas vidas mesmo. Mas existem situações que as pessoas sustentam um casamento a qualquer preço, se ferindo, se machucando, adoecendo. E depois que eu criei esse vídeo, muitas mulheres me chamam no direct, contando as suas histórias de homens que não estão nem aí, que não sofrem a dor da esposa, que não estão dispostos a procurar ajuda, que não estão dispostos a serem mais claros, mais transparentes. Aí eu te pergunto, uma mulher que está num relacionamento desses, que o homem não muda, que o homem dá sinais de traição, que o homem ri da cara delas, uma mulher falou comigo hoje, falou, não, Flávio, se eu virar pro meu marido e falar que quer a separação, ele vai rir da minha cara. Eu falei, nossa, se ele ri da sua cara é porque ele não acredita que você tem força para tomar essa decisão. Porque você já falou que faria isso antes e não fez. Então, uma mulher que está nesse tipo de relacionamento, extremamente tóxico, na minha concepção, e que tem todos os sinais de que o cara não é um cara que gostaria, pelo menos gostaria de ser fiel, pelo menos gostaria de mudar. Ela também está num comportamento de autossabotagem? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
Mas nessa questão, Flávio, eu preciso conversar com você e com a sua audiência e trazer alguns elementos para elucidar melhor e trazer mais elementos de compreensão para a sua audiência, para a nossa audiência que aqui se encontra. Veja bem, toda relação, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, né, para que ele aconteça, é necessário que tenha algo que anteceda. O que é isso que antecede esse relacionamento? E aí, se você tiver uma caneta aí na sua casa, anote. O que antecede é permissão. E aí a gente precisa pensar assim: o que essa mulher, ou às vezes até o próprio homem, em poucos casos, em pouquíssimos e raríssimos casos, mas também sim, o que essa mulher, ou esses cônjuges, para ser melhor, estão permitindo? Eu não estou aqui para falar e nem tenho uma procuração assinada do divórcio para falar a respeito dele, e nem quero. Mas eu preciso trazer alguns elementos importantes, muito importantes, inclusive. É preciso que se haja no relacionamento, e aí seja ele qual for, novamente, como for, algo que muito importante e que muitas pessoas estão buscando agora, Flávio, que buscam com profissionais assim como nós, que é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece verdadeiramente, na profundidade, atenção, a partir do momento em que você se conhece na profundidade, você vai se perguntar: caraca, se eu falar de divórcio, meu marido vai rir na minha cara? Mas aí você se pergunta: peraí, eu mereço? Eu preciso passar por esse tipo de constrangimento? Então veja, a pessoa que se conhece na profundidade, conhece a sua identidade, conhece a sua essência, dificilmente ela vai permitir certas coisas. Ela vai permitir um relacionamento abusivo. Dificilmente ela vai permitir uma traição. Sabe por quê? Porque ela está na relação ali dando o seu melhor. E aí o outro, seja ele quem for, de novo, o outro está ali brincando com os sentimentos, com as relações, com aquilo que está tão construído, que foi consolidado. Por qual motivo? E aí é momento de se perguntar: eu preciso viver essa determinada situação? Porque também tem um detalhe, Flávio, e aí é muito importante a gente falar. Existem mulheres, e aí, especificamente mulheres, existem mulheres que vivem em relacionamentos que o marido batem, que o marido fazem coisas que difíceis de acreditar. Dias atrás, há uns meses atrás, eu atendi uma pessoa que veio conversar comigo, e ela falando da situação que ela vivia, uma relação de abuso. Né? Eu confesso para você, Flávio, eu me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado por estar naquele momento representando né, o universo masculino. De tanta barbaridade que essa mulher me falou da situação que ela vivia. E aí, enquanto profissional, a gente precisa compreender algumas coisas, né? A gente precisa fazer com que aquela pessoa que chega até a gente para uma conversa, para
pedindo uma orientação, e aí não é o nosso cliente, não é o nosso coach, não é o nosso mentorado, a gente precisa ter um certo cuidado, até mesmo para não, de certa forma, não ofendê-lo mais ainda. Mas eu perguntei para ela um dado momento, o que você vem se permitindo? Nesse momento, Flávio, ela parou mais ou menos uns 20, 25 segundos e começou a chorar copiosamente, porque caiu uma ficha para ela gigantesca nesse momento. Exatamente daquilo que eu disse, da permissão. Porque, veja, se você tem uma história, ou vem construindo uma história com a sua esposa, com o seu esposo, e você percebe que essa história, de certa forma, ela não está seguindo um caminho bacana, ela não está te fazendo feliz, ou você não se sente feliz com aquela relação, meu amigo, verdadeiramente, sinceramente, por qual motivo você ainda mantém naquela relação? E aí também tem um outro elemento, que é aquilo que eu disse lá no início da nossa conversa, essa relação pode até ter se tornado um vício emocional. Mas o quanto você se ama, o quanto você se respeita, o quanto você verdadeiramente entende quais são os seus merecimentos. Para a gente pensar. Eu também não vim aqui trazer respostas prontas, eu vim aqui trazer reflexão. Ótimo, é por aí, né? Quando a gente reflete, que a gente encontra as próprias respostas, e aí sim a gente tem muito mais força de fazer o que deve ser feito. Muito mais força. Porque se alguém fala o que a gente tem que fazer, fica muito superficial. Ah, o cara não está na minha pele, não sabe o que eu realmente estou passando, mas quando eu reflito profundamente, e a função do coach, a maior função é essa, né? É trazer perguntas poderosas para a própria pessoa encontrar respostas que ele ainda não tinha achado dentro da bagunça da própria cabeça, para falar assim, peraí, então eu me amo, eu não mereço isso, eu já tentei, já fiz minha parte, já procurei ajuda, já insisti. Também não é para desistir de uma hora para outra, falei muito sobre isso no vídeo. Claro, Claro, claro. não é para não procurar ajuda, não é volátil, né? Mas, peraí, fiz minha parte já, conversei, procurei, pô, já tentei tanto e eu tenho só uma vida, sabe? Eu já estou chegando na metade da minha, estou com 40 anos agora, e isso não é para ser um incentivo, não, da pessoa largar. É um incentivo para a pessoa se amar, para a pessoa entender que tem limite. Então, aqui, até que a gente chegou a duas grandes perguntas. A pergunta da mulher que aceita isso por muito tempo, que insiste nisso, um relacionamento num homem que não dá sinais de melhoria, que não dá sinais de se importar com o sentimento dela. A pergunta para essa mulher é: por que eu estou permitindo isso? Ok? Eu acho que vale a pena para o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir mais tarde no YouTube. Esse vídeo vai ficar anos no YouTube, só Deus sabe quem vai assistir. A gente não faz a menor ideia de quantas pessoas a gente alcança. Inclusive, eu fiquei muito grato que essa semana o YouTube me mandou o lembrete que eu alcancei 10 mil horas visualizadas no YouTube. Uau, que legal, parabéns. É muita hora, sabe assim? Então, eu não sei quantas pessoas aqui vai ajudar, mas a gente tem que tocar no assunto. Então, a pergunta para a mulher é essa: por que eu estou me permitindo isso? Qual carência emocional, qual fraqueza no meu interior, o que foi plantado em mim que me permite ser tão subjugada, ser tão maltratada e ainda assim aceitar isso? Pergunta para a mulher. E pergunta para o homem que trai por que eu estou fazendo isso e onde é que isso vai parar? Porque eu me questionava isso, sabe? É claro que quando a gente está fazendo a merda, aparece um milhão de respostinhas, um milhão de desculpinhas tolas. Ah, mas é porque minha mulher não me dá o sexo que eu quero. Ah, mas é porque tem muita mulher no mundo, eu vou ficar só com uma. Ah, mas é porque eu tenho muito hormônio e só em casa eu não me aguento. E vai falando um monte de besteira, tudo burrada. Tudo desculpa boba para te motivar a continuar fazendo a merda. Os nossos cérebros, eles são campeões nisso. Ele vai te dar um argumentozinho para que você continue fazendo aquilo que você quer fazer. Aí cabe a nós... São pensamentos sabotadores. Os pensamentos sabotadores.
Aí cabe a nós ter autoconhecimento, e eu acho que o princípio de tudo para a pessoa ter um relacionamento massa, viver bem, é autoconhecimento. O princípio, né? E aí parte a ter esse autoconhecimento e passa a viver bem. Ponto. É o princípio. Então, pergunta para um homem ou para a mulher que trai, falo com toda mulher que trai, e não estou julgando, quem vem falar comigo pode falar de uma boca que eu não vou julgar, não vou acusar. Falar igual Jesus, vai no peques mais. Gosto muito da passagem de João 8. Aquilo ali para mim é extremamente revelador. Então, é isso, né? É o questionamento, é o autoconhecimento. Por que eu estou fazendo isso? Onde é que isso vai parar? Flávio, uma pessoa colocou uma questão aqui que seria bacana a gente debruçar sobre ela. Soraya, já me perguntei muito isso. Sempre, porque algumas mulheres não aceitam, não aceitam. E eu perdoando. Me sinto humilhada perante estas. Se eu entendi bem, me parece que ela vive uma situação enfim, semelhante ao que nós estamos conversando aqui, né? De continuidade, né? De manter assim, né? A grande questão, Soraya, eu não sei se foi isso bem, se eu não entendi direito, você pode reformular e tal. A grande questão que por qual motivo você se sente humilhada? Verdadeiramente? Você se sente humilhada pela situação, pela relação? Esse sentimento de humilhação, ele é um sentimento que é seu? Ele é um sentimento que cabe em você? E aí uma pergunta também, talvez, para você pensar, Soraya. O que você tem permitido tem te trazido felicidades? Tem te trazido aconchego? Será que nesse momento você não precisa começar a pensar em você? E talvez a pergunta crucial: o quanto verdadeiramente você se ama? Pode concluir, vamos seguindo. É isso. É só para fazer a nossa colega pensar um pouquinho. Tá. Agora eu vou pedir para você fazer rapidamente, então, um en passant, vamos falar bonito, né? Um en passant sobre o que é autossabotagem. Perfeito. Então vamos lá. A autossabotagem, ela é toda forma ou qualquer pensamento negativo que você tem, tá? Como forma de impedir de atingir um objetivo, uma meta, um sonho. Tá? E essa autossabotagem, ela acontece por meio de pensamentos sabotadores, que, como eu disse, são esses inimigos internos. Onde nascem esses pensamentos sabotadores? Onde nasce essa autossabotagem? Tá? Que nós chamamos de formação dos sabotadores. Tá? Primeiro é o seguinte, é um processo normal, eles entram na nossa vida lá na primeira infância. Tá? Quando nós estamos no primeiro estágio da infância, né? Quando nós estamos desenvolvendo o nosso primeiro desenvolvimento mental. Tá? E é onde a gente cria estratégias de sobrevivência. E essas estratégias de sobrevivência são estratégias físicas e emocionais. Ou seja, quando eu sou criança, por exemplo, pensa lá na primeira escola, né? Quando você está indo para a escola. De repente, você deseja ter um tênis da moda, né? Ou um celular da moda. Vamos pensar num celular da moda, do momento, um iPhone, ou qualquer outro celular. E o seu pai não pode comprar, não tem como comprar um celular para você dessa potência, como você deseja. E aí, o que acontece? E aí você te dá um simples. E as pessoas, os seus amigos, os colegas lá da escola, viram para você, puxa vida, olha lá, olha o celular do Ronaldo, que coisa horrorosa, que celular mais antiquado, que celular jurássico, etc, etc, etc. O que você faz nesse momento?
você cria ali um elemento de defesa, um mecanismo de defesa, tá? Que são esses pensamentos sabotadores. Ou seja, ele entra nas nossas vidas como um mecanismo de defesa. E aí você diz assim, ah, não, ok, o meu celular não é igual o seu, bacana e etc. Mas olha só, você é feio, você é gordo, você usa óculos. Então, o que acontece? Esse pensamento que você, esse gatilho que você trouxe agora, ele entrou como uma forma de defesa. E aí, só que tem um detalhe. Os pensamentos sabotadores e a autossabotagem, ela, como eu disse, ela começa lá na primeira infância, como essa forma de defesa. Só que quando chega na fase adulta, a partir dos 15 anos, eles já não são mais necessários. Por que não são mais necessários? Porque nós já damos conta de resolver os nossos BOs. Mas a grande questão é que eles já estão instalados no nosso cérebro. E aí, o que eu preciso fazer? Diferentemente das crenças, porque as crenças eu posso reprogramá-las, ou eu posso eliminá-las. Os pensamentos sabotadores, eu preciso enfraquecê-los. Entende? Então, o processo de autossabotagem, porque as pessoas falam muito de autossabotagem, mas autossabotagem ela é esse elemento, ou seja, são as formas que eu utilizo para que, por exemplo, eu utilize como instrumento de defesa. Por exemplo, a procrastinação é uma autossabotagem? Não. A procrastinação, ela é uma consequência de pensamentos sabotadores. Mas aí, veja, imagina, por exemplo, numa relação conjugal, onde a esposa ou o marido é muito boazinho ou bonzinho. Está sempre dizendo sim para todo mundo. Está sempre dizendo sim para o outro. Está sempre dizendo sim para o cônjuge. Este sim é um pensamento sabotador. Por quê? Você, muitas vezes, quando você está sempre dizendo sim, 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 você diz sim, muitas vezes querendo dizer não. E muitas vezes você se ressente porque você disse sim. Hoje eu passei por isso. Hoje eles ali pediu para fazer algumas compras, eu estava querendo planejar a live, tá? Eu falei, meu amor, esse BO é seu. Não vou. E como é bom poder dizer não, sem ser, sem criar um climão por causa disso. Falei, esse BO é seu, essas compras é para um evento que ela vai fazer, então, dessa vez, normalmente eu faço essas compras quando ela pede, dessa vez é não e eu vou para minha live. Brincando, falei nesse tom, inclusive, porque eu não vou me sabotar e deixar de planejar a live, ficar muito corrido e dizer um sim, que daqui a pouco eu fico com raiva porque disse o sim. Porque eu não tive coragem de falar, hoje não. E a mulher tem que dizer não para o homem tem que dizer não para a mulher às vezes. Porque ninguém diz só de sim. É uma fábrica de frustração. Só sim, tudo é sim. Não dá. Porque vai ter sim que você vai dizer querendo dizer não e isso vai te atacar, vai te frustrar. Né? Então, é um dos pontos sim, de autossabotagem, é pessoas que só sabem dizer sim. E que bom que crescemos nos relacionamentos, podendo, quando necessário for, porque a gente tem o maior prazer de dizer sim, né? Falar, não, hoje não posso quebrar esse galho aí, não. Seja para quem for. Seja para quem for. Isso aí, depois quando o tom, né? Aí a gente volta a falar algumas coisas que eu já falei sobre a comunicação não violenta, né? Não precisa ser. Não, se vira. Não precisa. Claro que não precisa, né? Mas falou, meu amor, dessa vez é não, te amo, mas eu tô com outras coisas minhas para resolver. De boa. Agora que já sabemos o que é autossabotagem, demos 2 exemplos, do cara que trai, mas não quer separar, da mulher que tá com um cara que tá machucando e adoecendo. Qual você diria que é o primeiro passo para alguém que está vendo o vídeo, que identifica que vive esse processo, para sair dessa? Qual seria, na sua opinião, o primeiro passo? No processo de autossabotagem ou no processo de traição? Só para eu entender melhor. O processo de autossabotagem. Seja qual for, em qualquer âmbito for. Ok. A pessoa vê, eu estou dentro disso.
quero A, faço B, não estou feliz, estou sabotando o meu futuro, estou me lascando, e eu não entendo por que faço B e gostaria de parar. Qual é o primeiro passo para essa pessoa? O primeiro passo é autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí, dentro do autoconhecimento, Flávio, você é um profissional do coaching, né, um profissional do desenvolvimento humano, você, eu imagino, com certeza você deve trabalhar essas questões. Porque dentro do autoconhecimento, nós desenvolvemos com os nossos coaches, com os nossos mentorados, algo muito profundo chamado respeito. E neste autoconhecimento, quando você começa a trabalhar com alguns aspectos de valores, e respeito é um valor, né? Você começa a provocar nas pessoas, né, algumas reflexões a respeito do quanto esse indivíduo tem respeitado a si e respeitado o outro que está do outro lado, ou seja, o seu cônjuge. Ah, Ronaldo, mas se o cara trai, se a mulher trai, ele tem respeito? Claro que não. Mas o nosso papel enquanto profissional é fazer com que essa pessoa entenda que neste processo de autoconhecimento, um dos valores principais e mais importante está o respeito. Sobretudo quando nós estamos trabalhando no nicho, na especificidade do relacionamento, dos relacionamentos. Então, o que acontece? Quando você traz ou discute com essa pessoa, com o indivíduo, esses aspectos dos valores, você faz ele refletir a respeito de como que estão esses valores na vida dele. E quais são os valores que para ele faz sentido naquele momento. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. E aí, gente, é importante falar disso. Em mergulhar no universo do autoconhecimento, é preciso ajuda. É preciso que alguém segure a sua mão. Você consegue sozinho? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas, quando você tem alguém para te ajudar a conduzir e atravessar esse rio, alguém para segurar a sua mão, e como o próprio Flávio colocou, fazer as perguntas necessárias, importantes e mais profundas, você vai conseguir se entender e verdadeiramente se autoconhecer. Porque se autoconhecer, é importante falar disso e é legal falar disso, você vai precisar mergulhar e retornar lá no passado, esse passado que o Flávio acabou de citar. E lá no passado, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Lá no passado tem lugares que você não quer ir, que você não deseja ir, que você não gosta de ir. Mas para se conhecer, para se autoconhecer, se faz necessário mergulhar, voltar nesse passado para reconstruir algo que seja necessário ou que seja preciso, ou que esteja precisando ser reconstruído nesse exato momento. Então, a primeira questão é autoconhecimento. Agora, tecnicamente falando também, Flávio, você pode procurar um profissional que seja especialista, que é o meu caso, né? Especialista e analista em sabotadores e autossabotagem, para que ele aplique o teste de autossabotagem. É um teste que existe, né? É muito legal porque por meio da neurociência, né? E dos estudos que vem feito, que a ciência tem debruçado sobre o cérebro humano,
hoje já é possível mapear muitas questões relativas ao cérebro humano, né? E o teste de autossabotagem, sabotadores, ele é um dos elementos que pode ser utilizado para ajudar neste processo, para trazer uma nova condição de vida, né, para esses indivíduos ou para as pessoas. Interessante, assim. Você falou de testes, eu me lembro de um teste dentro do coach, não vou lembrar o nome dos testes, apliquei poucas vezes, né, sou coach novo. Você hierarquiza seus valores. Você tem ali 18 valores, você vai dizendo o quanto isso é importante, o quanto isso é mais importante do que isso, o quanto aquilo é mais... E você vai ter uma visão geral sobre si mesmo, sobre o que é mais importante para você, e o que não é tão importante assim. E com isso você tem um mapa próprio. Por que alguma coisa pode me ofender tanto e para outra pessoa não ofende quase nada? E não quer dizer que um está mais certo que o outro. Quer dizer que na hierarquia de valores, um para aquela pessoa é mais importante que para o outro. Por exemplo, a Kelly falou na live passada sobre os problemas familiares, que normalmente pessoas que têm dificuldade em perdoar uma traição é porque o valor da... Não vou lembrar bem o nome. Um valor sobre ser correto, sobre ser uma pessoa muito justa, valor de justiça. Normalmente a pessoa que tem um valor de justiça muito alto, ela tem um valor de perdão baixo. Porque ela gosta muito de ser extremamente certa e quando erra ela tem dificuldade porque ela não faria aquilo. Então é uma hierarquia de valores. Então eu fiz a pergunta pensando nisso já. E o primeiro passo é autoconhecimento. Você falou outra coisa que é interessante. Tem muita gente patinando, tem muita gente que poderia ter uma vida tão melhor, mas não tem porque não procura ajuda. Não realmente se dispõe a ouvir alguém, a praticamente obedecer os conselhos de alguém que já passou por isso. E eu atendo algumas pessoas e converso. Daqui a pouco eu penso, essa pessoa não vai fazer nada do que eu fiz. Essa pessoa não vai dar um tempo. Essa pessoa não vai sair desse relacionamento que está tão ruim. Essa pessoa... eu atendo no maior amor do mundo, sabe? Mas eu tô vendo que não vai fazer porque só numa dica, só numa conversa, fora de um processo, fora do uso das ferramentas onde eu realmente posso extrair o porquê daquilo, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Porque tá sozinho. E sozinho, de novo, a gente só tem uma vida. Né? Então eu vou ficar vivendo a minha vida toda só baseado na minha própria cabeça. Sem procurar ajuda, sem procurar um conselho, sem procurar alguém que tem ferramentas, conhecimento. Eu vejo, por exemplo, remédio para depressão. Toma um exemplo. Tantas pessoas passam pela depressão. E eu não sou contra o uso de remédio, claro que não. Mas pessoas que, se fossem ao psiquiatra, fizessem uso de um remédio, já iam melhorar tanto a vida, porque se dispôs aí num profissional que tem a fórmula, que tem o conhecimento, que naquele período da crise vai melhorar muito a vida dela. Então, concordo gênero, número e grau. Tem que se autoconhecer. Foi meu ponto de partida. Já falei em outras lives. A minha vida começou a mudar de verdade nesse quesito quando eu fiz o método CIS, do Paulo Vieira. Amo muito. Apesar da minha formação em coach ser do Márcio Micheli, meu primeiro contato com o mundo da neurociência, do coach, foi com o Paulo Vieira, com o método CIS. Então, foi onde, minha vista abriu, eu olhei para dentro, falei, onde é que eu vou chegar com essa vida? Busquei o conhecimento e passei a fazer planos e mudou tudo. Foi onde mudou. Isso é importante. Alguém fez uma pergunta aí, por que só as mulheres procuram? Não é só as mulheres não, tá? Eu mentoro homens que estavam traindo e que saíram muito facilmente através de técnicas de neurociência, através de processos de coaching. Mas realmente é mais fácil que as mulheres procurem ajuda. Muito mais comum. Mulher que procura ajuda, mulher que está disposta a se expor, disposta a se abrir para mudar de vida. Homem é turrão mesmo, tem essa barreira, tem essa dificuldade. Tanto que quando a gente vai em cursos de neurociência, imersões de inteligência emocional, de autoconhecimento, é 70% mulher ou mais. Né? Infelizmente. Era para ser meio a meio, porque todo mundo tem que melhorar. Todo mundo tem que se conhecer mais, todo mundo tem que procurar ajuda, todo mundo tem que querer crescer. É isso. Ronaldo, estamos chegando ao fim da nossa live. A gente nem viu a hora passar, tá indo para 1 hora de live. Olha que coisa boa. Vixe. Né? Coisa muito, muito boa. Essa 1 hora sua, eu sei que você é caríssima e que bom que você se dispôs a nos ajudar, a ajudar tanta gente. E nos aprofundamos.
no processo aí do que é mulher mais inteligente. Nada disso, Cleide. A Gleice está puxando sardinha para as mulheres. E que as pessoas que venham assistir esse vídeo, que elas realmente procurem ajuda. Eu acho que é o ponto principal, chave, né? Que elas realmente procurem se autoconhecer para ter uma vida que é só uma, de novo. Eu acredito que a gente tem só uma vida, tá outra no céu. Para quem for para lá. E que não dá para ser mais ou menos, não dá para ser cheia de neura, não dá para ser vivendo pessimamente. Não dá mesmo. Beleza? Gostaria que você fizesse aí suas palavras finais, a gente encerrasse, fechasse um pouco esse assunto. Teremos mais lives, viu, Ronaldo? Sim. Flávio, eu só queria tocar numa questão que eu anotei aqui, não sei se foi uma trilha, mas enfim, você falou de perdão, né? Perdão é algo, é um exercício que a gente precisa verdadeiramente estar dispostos a fazê-lo. Mas eu vou dizer do Ronaldo, tá? Ronaldo, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto profissional, enquanto filho do menino Deus, assim como você, assim como todos que estão aqui nessa live. Eu gosto de entender o perdão. Veja se faz sentido. Se fizer sentido, está tudo certo. Se não fizer, está tudo certo do mesmo jeito. Mas como que eu gosto de entender o perdão? Eu gosto de entender o perdão como esquecimento. Sabe por quê? Muitas pessoas dizem assim, eu te perdoo, você está perdoado. Mas não perdoaram. A todo momento está dizendo, lembra no ano passado, lá no boteco do Carlinho, eu passei e você estava lá com a fulana de tal. Você disse que me perdoou, mas não perdoou não. Você está falando aqui agora. Mas você lembra de não sei o quê, não sei o quê? Que perdão é esse, verdadeiramente? Então, o que eu quero trazer, ajudar e pensar junto com a sua audiência, com a minha audiência que aqui também se encontra? Perdoar é esquecer. Porque não adianta você dizer que perdoou, mas não tirar esse sentimento, aquela situação de dentro de você. É fácil, Ronaldo? Não. Mas é simples. Basta você decidir. Basta você decidir. Agora, o quanto que nós temos que perdoar? O quanto eu devo perdoar? Eu já perdoei uma vez, duas, aí é uma outra questão. Uma outra questão. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui agora, para finalizar esse nosso bate-papo, é que o perdão, se ele não vier com um sentimento de esquecimento, fatalmente você vai levar o seu cônjuge, vai convidar o seu cônjuge a agir da mesma forma. Porque também o perdão, quando você pensa em esquecimento, ele traz obrigatoriamente uma mudança de atitude. E o que é essa mudança de atitude? E como se chega a essa mudança de atitude? Por meio de um diálogo maduro, de uma comunicação assertiva, para zerar aquela questão. Agora a questão é, o quanto que nós temos feito tais diálogos maduros? E aí, minha querida e meu querido amigo, talvez o primeiro perdão é que você deve fazer é para você mesmo. Para você que está ouvindo. Mas eu já perdoei fulano de tal. Ok, você perdoou fulano de tal. Mas você já se perdoou por ter vivido uma situação que não foi cometida por você.
Você já se perdoou por ter vivido uma situação ao qual de abuso ou de violência? Ah, não, eu perdoei o meu ex-marido. Tá, que bom, que bom. Mas e você? O perdão, quando ele vem como esse elemento de esquecimento, ele é libertador. A sua vida muda ou dá um giro de 360 graus. A pergunta que eu venho lhe fazer para finalizar o nosso bate-papo da minha parte: o quanto você tem se perdoado verdadeiramente? Boa. E mais do que isso, e mais do que isso, qual é o tamanho do seu chicote para com você mesmo? Pense nisso. Eu estou à disposição. Muito obrigado, Flávio, por estar na sua casa, né? Por me receber de uma maneira tão delicada, tão respeitosa, a sua audiência também na sua casa, né? Eu estou à disposição, né? Quem quiser conversar comigo, quem quiser, enfim, estou à disposição para ajudar. Eu, Flávio e muitos outros colegas, nós estamos aqui para ajudar você a atravessar o rio, para inclusive ajudar você a fazer esse mergulho nesse passado. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Bom demais poder ajudar, bom demais poder contribuir para um mundo melhor, para relacionamentos melhores. Tenho certeza que quando a gente faz isso, Deus está trabalhando no nós para que seja cada vez melhor, cada vez mais harmonioso. E é o que está acontecendo. De fato acontece na minha vida. Ontem de manhã mesmo, eu fui com o Gisele ao plano piloto, longe daqui, a gente fez uma caminhada gostosa na beira do lago, até postei uma história ontem. Que gostoso. Eu vi. Que tempo bom. De graça, numa terça-feira de manhã, né? Então foi muito bom. Eu acho que isso é fruto de tudo que a gente aprende e planta na busca do autoconhecimento, na busca de transcender as coisas fúteis e básicas da vida. Beleza? Se você me permite uma dica, né? Obviamente você já sabe, mas só para reforçar, eu acho que quando nós mais pudermos fazer coisas, mesmo que sejam coisas simples, com os nossos cônjuges, a nossa esposa, o nosso esposo, né? Mais concreto, mais seguro, mais firme, mais verdadeiro se torna os nossos relacionamentos. Mais Porque o conectado. relacionamento mais conectado, exato. Porque os nossos relacionamentos, eles se dão por meio da simplicidade. Às vezes tomar uma água de coco, fazer uma caminhada no plano piloto, eu vi que foi lindo. Isso faz total diferença. E nós chamamos isso de tempo de qualidade. E essa é a questão para que a gente possa pensar também. Falando nela. Olha aí, Uau, boa noite. Boa noite. Prazer em revê-la. Tudo meu. Prazer em revê-la. Um abraço. Agora não tem nem mais o que falar, né? Fechar com chave de ouro. Pois é. Verdade. É isso. Vamos fechar. Muito obrigado, Ronaldo. Não tem mais o que falar. Assim, eu acho que já ajudamos muita gente. Vamos ajudar mais. E vamos manter nesse propósito. Muita gente manda mensagem também. Flávio, seu vídeo me ajudou. Não para com isso, não. Flávio, você falou comigo. Parece que você me conhece. Não para, não. Não vou parar. Não tem porquê. Não tem como parar de fazer sentido na vida das pessoas. Flávio, eu me mantive no casamento porque eu vejo seus vídeos e agora eu tenho esperança. E eu não sou perfeito, gente. Às vezes aqui pau quebra também. Mas coisa bonita. E não tem por que parar. Não tem por que e não vou. E tenho certeza que você também não. E cada vez mais juntos, cada vez mais firmes, no mesmo propósito, né? Deus reúne as pessoas com um propósito parecido para formar um exército, para que a gente seja luz. É isso que a gente quer, né? A gente quer ser luz. Verdade. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Toda segunda-feira, vídeo novo. Toda quarta-feira, live com convidado agora. Sempre com um convidado aqui no canal. Beleza? Fique com Deus. Um abraço. Foi um prazer. Estamos à disposição. Até mais. Tchau.